este número 28 da Lumen Gentium é sobre os presbíteros. O título deste trecho é Os presbíteros, suas relações com Cristo, com os bispos, com o presbitério e com o povo cristão. Vamos partilhar então? Vamos lá. Diz assim: Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, diz o Papa Paulo VI, fez participar os bispos da sua consagração e da sua missão, por meio dos apóstolos, aos quais eles sucedem. Os bispos confiaram legitimamente o cargo do seu ministério, em grau diverso, a pessoas diversas na igreja. Então vamos lá. Como eu sempre estou falando, esse documento tem frases muito longas, né? Então às vezes a gente corta a frase no meio para poder partilhar. Primeiro, Cristo foi quem santificou e enviou o mundo, o Pai, aliás, né? Cristo veio através do envio do Pai. Cristo é quem fez os bispos participarem desta sua consagração na sua missão. De que forma? Por meio dos apóstolos. Então Cristo enviou os apóstolos enviaram os bispos, que são deles sucessores, e agora os bispos confiam legitimamente o cargo de seu ministério em graus diversos a pessoas diversas na igreja. São outros graus deste mesmo apostolado, desta mesma missão, deste mesmo encargo de evangelizar, de santificar, de servir, de coordenar. Assim, diz o Papa Paulo VI, o ministério eclesiástico de instituição divina é exercido em ordens diversas. Vamos lá. Por aqueles que já antigamente eram chamados de bispos, presbíteros e diáconos. Então veja, esses 3 graus do sacramento da ordem, episcopado, já falamos aqui, né? Só recordando, episcopado, presbiterado, diaconato, são graus de um mesmo sacramento, que é o sacramento da ordem. Eles já estão na história da igreja desde antigamente. Então não é o Concílio Vaticano II de 1965 que está trazendo esta realidade. É uma realidade que já vem dentro da realidade da igreja. Ainda que não tenham sido elevados ao pontificado e dependam dos bispos no exercício dos seus poderes, os presbíteros estão-lhes unidos na dignidade sacerdotal comum e pelo sacramento da ordem. Então veja, 2 questões aqui então que o Papa apresenta para nós. Que esses presbíteros, aqui chamados de presbíteros, nós comumente chamamos de padres, né? Os sacerdotes. Mas o termo, vamos dizer assim, mais técnico, teológico, é presbíteros, que presbíteros, né, no grego, é ancião. Então, os anciãos, eles, então, unidos à dignidade de um sacerdócio comum. Qual é esse sacerdócio comum? Nós já falamos aqui. Em primeiro lugar, é o sacerdócio do nosso batismo. Então, todos nós estamos conectados numa dignidade sacerdotal, chamada de sacerdócio comum. E os presbíteros, além disso, têm ainda também o sacramento da ordem, que os eleva nessa condição. Dessa forma, ficam consagrados para pregar o evangelho, apacentar os fiéis, celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Então, o primeiro grau da ordem o grau pleno da ordem é o terceiro, que é o episcopado. Mas também o sacerdócio recebe esta mesma dignidade sacerdotal, tanto pelo sacerdócio comum dos fiéis, lá no número 10, lembra que nós já vimos? Lumen Gentium 10. Como também o sacramento da ordem. E são consagrados. Para quê? E aqui o Papa já aponta então qual é a função e o trabalho desses presbíteros. Primeiro, eles são verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Eles então pregam o evangelho, apacentam os fiéis e celebram o culto divino. O ministério de ensinar, o ministério de governar e o ministério de santificar.
Lá nós víamos que esses são os 3 munos do bispo, mas também são do sacerdote, que é a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote. Eles fazem tudo isso como verdadeiros sacerdotes, a imagem de Cristo. O Papa continua dizendo assim: participando no grau próprio do seu ministério, da função de Cristo, mediador único, anunciam a todos a palavra de Deus. Então veja, a partir do seu grau, que é o 2º grau do sacramento da ordem, também eles cumprem a função de Cristo, que é ser mediador, o único mediador. Exercem, diz o Papa ainda, o seu ministério sagrado principalmente na celebração da Eucaristia, nela agindo na pessoa de Cristo. E aqui vem aquela palavra em em latim, que o pessoal gosta muito de repetir, né? In persona Christi. O sacerdote age na celebração da Eucaristia, na própria pessoa de Cristo. Na Eucaristia, o padre ali exerce o seu ministério in persona Christi, proclamando o seu mistério. Juntam as orações dos fiéis, o sacrifício de Cristo, que é a sua cabeça, renovam e aplicam no sacrifício da missa até a vinda do Senhor, o único sacrifício do Novo Testamento, no qual Cristo, uma vez por todas, ofereceu-se ao Pai como hóstia imaculada. Então veja, é o papel do sacerdote na celebração eucarística exercer este papel in persona Christi, na pessoa de Cristo, realizando e renovando o único sacrifício de Cristo. Gente, não é um novo sacrifício. Não é cada missa um novo sacrifício, não. É o mesmo e único sacrifício que aconteceu na cruz, onde Cristo derrama por nós o seu sangue, ressuscita ali então a nossa salvação. Até quando que a gente vai rezando isso? Até que o Senhor volte no fim dos tempos, até a vinda do Senhor, até o Maranatá, até a parousia, até o escatom. Vamos lá, continuando aqui. E muito especialmente exercem o ministério da reconciliação e do alívio em favor dos arrependidos e dos doentes, e apresentam a Deus Pai as necessidades e as orações dos fiéis. Então aqui os outros sacramentos ainda, né? Recordando o sacramento da penitência, também chamado de reconciliação, ou simplesmente de confissão, e também o sacramento da unção dos enfermos. Unção dos enfermos, sacramento aí confiado também aos sacerdotes, para aliviar as dores, o alívio das dores, o alívio dos sofrimentos. Desempenhando, diz ainda o Papa, na medida da sua autoridade, a função de Cristo, que é pastor e cabeça. Eles congregam a família de Deus em fraternidade e tendem para a unidade, e conduzem-na por Cristo e no Espírito até Deus Pai. No meio da própria grei, adoram-no em espírito e verdade. Finalmente, trabalham na pregação e no ensino, acreditando no que lerem quando meditarem na lei do Senhor, ensinando o que crerem e pondo em prática aquilo que ensinarem. É interessante porque esta oração e essas palavras, elas estão lá no Ordo Consecrationis Sacerdotales, ou seja, no dia da ordenação do padre nós ouvimos essas palavras. Trabalham na pregação e no ensino, acreditando no que lerem, quando meditarem na lei do Senhor e ensinando o que crerem e pondo em prática aquilo que ensinam. Precisa disso, ensinar o que crê e pôr em prática aquilo que ensinam. É a função dos sacerdotes. Não terminamos ainda, gente. Vamos mais alguns parágrafos falando sobre a função dos sacerdotes na comunidade, na vida da igreja. E aí, eu acredito